Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente você compartilhe, se tornando um evangelista, mesmo que no campo digital. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e eu sugiro gentilmente que você ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a Igreja Batista Manaim em Alphaville, São Paulo, e receber tão somente conteúdos bíblicos feitos com muito amor e com muito temor. Continuamos com a minissérie Células, Pequenos Grupos. Essa minissérie finaliza agora, uma minissérie de 4 vídeos, onde essa minissérie faz parte de uma série maior, onde nós estamos trabalhando 4 pilares fundamentais da nossa igreja, que se aplica a qualquer igreja, a qualquer cristão, porque são pilares, fundamentos bíblicos e que precisam ser valorizados. Os pilares são acolhimento, palavra, células e serviço. Nós entendemos que esses 4 pilares, eles funcionam como um processo para um caminhar, para o amadurecer do cristão e aponta para a nossa grande visão, para o nosso grande sonho enquanto comunidade, é formar cada vez mais fiéis discípulos de Cristo que amam e que servem. Não curiosos, não admiradores, não barganhadores, mas sim fiéis discípulos de Cristo. E nesse 4º e último vídeo, eu vou iniciar lendo um texto que está em Romanos, capítulo 16, a partir do verso de número 3. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a sua vida por mim. Sou grata a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Grave, na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E aqui, numa carta, onde é mandada saudação, onde é mandado congraçamento, onde é mandado palavras de afeição à igreja, e a gente tem que entender que nada na Bíblia está fora de contexto, não é sem propósito, e aqui o escritor ele fala, saúdem Priscila e Áquila, e saúdem a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Não no templo, não na sinagoga, e ali existia uma igreja, existia uma comunidade naquele tocante. E nós temos que entender que ninguém mais do que o apóstolo Paulo, como um grande expansionista do Evangelho, o maior dentre os apóstolos, responsável por 2 terços do Novo Testamento, assim, que mais contribuiu para a inscrição do Novo Testamento, é aquele que com as suas viagens missionárias expandiu o Evangelho. E como esse Evangelho poderia expandir tão rapidamente, tão exponencialmente, se não fosse em grupos menores, que ele ia lá, pregava a palavra, treinava rapidamente, identificava uma liderança e a partir dali ele deixava aquele grupo sendo formado, fortalecido, para que ali se tornasse uma igreja. A igreja de Colosso, no capítulo 4, verso 15, também ele saúde os irmãos de Laodiceia que se reúnem em casa. Então, assim, nas cartas de Paulo é como ele valorizar essas reuniões, esses agrupamentos menores. Isso é muito importante. E nós temos que entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que células, pequenos grupos são uma ferramenta de Deus, eu creio nisso, existe todo o embasamento bíblico, mas ela precisa cumprir um fim apostólico. E o que são células apostólicas? Se você quiser se aprofundar no tema, existe um livro chamado Células Apostólicas, do pastor Carlitos Paz, onde ele debruça bem essa temática. Célula, ela existe como uma ferramenta para a expansão do reino. Se a célula perder esse contexto, perder essa finalidade e passar a apenas servir aqueles irmãos que estão naquele agrupamento, se tornando um grupo de conveniência, se tornando um grupo de uma panelinha, assim, num certo sentido, onde não entra ninguém, onde não sai ninguém, onde não dá fruto, onde não cresce. Existe uma máxima que diz tudo que é saudável cresce. A célula ela tem que, da mesma forma que uma igreja maior, ela recebe visitante, pessoas são convertidas, são levadas ao batismo, dentro da célula, a célula ela tem que contribuir para esse fim e entender que existe um momento onde a célula não é, voltando, que essa verdade ela foi talvez aplicada de uma forma errônea, onde existia um sufocamento do contexto de célula, que tinha que multiplicar, tinha que crescer, tinha que se expandir.
mas também tudo que é saudável cresce, mas um crescimento desordenado em qualquer ser vivo também vai levar à falência dos órgãos. Então o crescimento ele tem que ser um crescimento saudável, um crescimento alicerçado, mas tem que se entender que a célula, em prol do Evangelho, em prol de algo maior, em prol de algo apostólico, faz necessário crescer, faz necessário disponibilizar líderes para liderar outras pessoas. Imagine se os primeiros cristãos ensinados por Paulo estivessem fechados num grupo e não se dispusesse a servir, a viajar, a expandir. Imagine se os mesmos discípulos de Jesus Cristo se fechassem ali em Jerusalém e não tivessem aceitado o desafio apostólico de expandir o reino e não pensar apenas em si mesmo, no seu conforto. Seria muito mais confortável ele estar em Jerusalém com as suas famílias, num contexto ali de estarem salvos e sossegados. Nós temos que entender sim que a célula ela cumpre um fim apostólico e ela tem sim que servir como uma ferramenta poderosa para o reino. E uma reflexão que fica, meu amado irmão, minha amada irmã, a célula ela existe para contrabalancear e coexistir com a fé pública, com o culto público. Mas eu não acredito, me desculpem, uma célula que cumpre o seu fim de ser um discipulado mais próximo, de ser algo que as pessoas são pastoreadas mais intimamente, onde as pessoas têm espaço para falar, para serem ouvidas, em células de 100 pessoas, de 150 pessoas. Isso é maior do que muita igreja, é maior do que muita congregação. Na minha humilde visão, isso está perdendo o foco. Se Jesus Cristo, o Senhor do Universo, ele tinha um grupo menor que convivia, e ali os mais íntimos, em torno de 12 pessoas, você querer, muitas vezes, discipular 50 pessoas, 30 pessoas, muitas vezes, é assumir que você tem uma capacidade até maior do que o nosso próprio mestre. Mas que nós possamos entender, finalizando esse bloco de células apostólicas, que a célula sim existe para uma ferramenta do reino, para expandir o reino, para proporcionar um discipulado, um pastoreado mais íntimo, mais próximo, para que o ambiente de dúvidas, de questionamentos surjam e as pessoas com cristãos mais maduros possam ser treinadas, mentoreadas, amadas, discipuladas, um ambiente confortável para orientação, para oração próxima, para confissão de pecado. A célula tem que permear nisso e consistentemente expandir de uma forma saudável para um amadurecimento daquelas pessoas que estão lá e ali, daqui a um tempo, aquela pessoa que foi acolhida, ela passa a acolher, aquela pessoa que foi treinada, ela passa a treinar e assim o Evangelho, o reino, ele se expande de uma maneira saudável. E ratificamos que célula e culto público, eles coexistem. O culto público é uma adoração vertical e a célula é uma adoração horizontal. Se essa minissérie, se essa sequência de 4 vídeos ele abençoou de alguma forma, deixe aqui um comentário, nós interagimos com todos estes. E se você tem algum pedido de oração de qualquer sorte, também deixe aqui. Os intercessores da Igreja Batista Manaim oram por todos os pedidos, não tenha dúvida quanto a isso. Vamos finalizar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a entender, Senhor Deus amado, a ferramenta, o dínamo que existe na comunhão santa dos irmãos, quando os princípios bíblicos são aplicados de forma correta, onde o amadurecimento dos irmãos acontece, vida na vida, se afiando, se lixando, onde é possível chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, onde um crescimento saudável vindo pelo Espírito Santo é possível ser visto, Pai. Te peço, Senhor Deus amado, que cada vez mais nós possamos ver igrejas saudáveis, com pequenos grupos saudáveis, com células saudáveis que coexistem, Pai, com estrutura de adoração pública, onde elas não competem, onde elas não concorrem. Temos que entender e ter clareza, Pai, que a adoração pública, o culto público, é sim um momento de adoração, uma adoração vertical, onde os santos se juntam num momento de completa devoção ao Senhor e que a adoração horizontal, ela é vivida com os irmãos através das células, nos pequenos grupos. Nos ajuda, Deus amado, a viver Mateus 12, 30 e 31. Nos ajuda amanhã a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar o Senhor, amar, o próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!